Você já parou para pensar o que aconteceria se um dos rios mais antigos e sagrados do mundo simplesmente secasse? E se eu te falasse que na verdade ele já vem secando aos poucos? Estudos da NASA em 2013, com dados específicos e recentes, indicam que tanto o Rio Tigre como o Eufrates, juntos de 2003 a 2010, já perderam cerca de 144 trilhões de litros de água, afetando assim milhões de pessoas. E se isso continuasse, o que será que vai acontecer com aquela região? Falta de saneamento básico? Escassez de água potável? E se eu lhe dissesse que é bem pior do que isso? Desde profecias bíblicas até problemas sérios na agricultura e produção de alimentos. Prepare-se porque no vídeo de hoje você vai descobrir o que aconteceria se o rio Eufrates secasse por completo. Mas antes, eu me chamo Antônio. E eu chamo-me Marcos e você está no Arquivo Mundo. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like porque isso ajuda demais. E o canal ainda é novo, então a sua sugestão aqui embaixo nos comentários faz toda a diferença. Comenta aqui embaixo temas que vocês gostariam de ver explicados aqui no canal. Muito obrigado por tudo e segue o vídeo. Quando falamos do rio Eufrates, estamos a falar de muito mais do que um simples curso de água. Ele, junto com o Tigre, formava a região que ficou conhecida como Mesopotâmia. Literalmente a terra entre os rios. Foi aqui que a humanidade deu um dos seus maiores saltos, o surgimento da agricultura organizada. Os povos antigos aprenderam a usar as cheias do Eufrates para irrigar os campos, criando canais e reservatórios naturais. Isso permitiu o cultivo regular de cereais como trigo, cevada e além de lentilhas, ervilhas e tâmaras. Essa revolução agrícola foi o que deu estabilidade alimentar para que nascessem as primeiras cidades do mundo, como Uruk, Ur e Babilônia. Pela primeira vez na história, as pessoas não precisavam viver apenas da caça e da coleta. Podiam produzir excedentes, armazenar e até comercializar alimentos. O Eufrates, portanto, passou a ser muito mais do que uma fonte de água. Ele era o motor da civilização. Sem ele não teríamos tido desenvolvimento de escrita cuneiforme, códigos de lei como o Hammurabi, nem os grandes impérios que dominaram a região. É por isso que chamamos a Mesopotâmia de o berço da civilização, pois tudo começou ali, graças à fertilidade que este rio nos proporcionou. E foi precisamente essa base que abriu espaço para grandes impérios crescerem. Os babilônios, por exemplo, transformaram as margens do Eufrates em jardins e cidades monumentais com muros gigantescos. É junto dele que floresce a Babilônia, uma das capitais mais celebres da antiguidade. O rio era essencial não só para a agricultura, mas também para sustentar a vida urbana e o comércio que enriquecia o império. Mais tarde, os persas usaram o Eufrates como uma das grandes artérias do seu império. O rio passou a ser muito mais do que agricultura e passou a ser também transporte de tropas, mercadorias e mensagens, basicamente ligando uma província a outra. Para os persas, controlar o Eufrates era controlar a rota entre o Oriente e o Mediterrâneo. Já para os romanos, o Eufrates foi durante séculos a fronteira oriental do império. Era ali que terminava Roma e começava a Pártia. Essa linha de fronteira gerou inúmeras guerras e tratados, mostrando que o Eufrates não era apenas um recurso natural, mas também uma barreira geopolítica que definia territórios e impunha limites ao poder romano. O Eufrates foi ao mesmo tempo fonte de vida e riqueza, rota de comércio e comunicação, fronteira natural e palco de conflitos militares. Era o coração estratégico da região, e quem a controlava tinha mãos não só na agricultura, mas também no poder político e militar daquela altura. O rio Eufrates também é uma importante fonte de energia, principalmente através da energia hidroelétrica. A construção de barragens ao longo do rio, especialmente na Turquia, tem como principal objetivo a geração de eletricidade para abastecer as cidades e indústria da região. Apesar dos benefícios energéticos, o controlo e a distribuição das águas do Eufrates continuam a ser um tema complexo e sensível na geopolítica da região. E por falar em controle, você sabia que a Turquia controla a nascente do rio Eufrates? Pois é, meus amigos, e tem construído diversas barragens no seu território. O projeto do sudeste da Anatólia inclui barragens como a de Ataturk, não sei bem a pronúncia,
mas vamos deixar aí para vocês lerem, que permite à Turquia controlar a quantidade de água que flui para a Síria e o Iraque. Essa situação tem sido uma grande fonte de tensão geopolítica na região. Ela é o pulso de toda uma região. Mas o que aconteceria se ele secasse de verdade? É o que já vamos descobrir. Imagina um mundo em que o Eufrates, um dos rios mais importantes da história da humanidade, secasse completamente. Bom, pelo andar da carruagem, se continuar assim, você nem vai precisar de imaginar, porque esse cenário vai realmente acontecer. Mas vamos avançar para o futuro. E se o Eufrates secasse por completo, o que aconteceria exatamente? A primeira consequência seria inevitável: conflitos por água. O Eufrates atravessa 4 países: a Turquia, a Síria, o Iraque e indiretamente até o Irão. Sem o rio, a pressão sobre barragens e reservatórios seria gigantesca. Só basta imaginar um pouco: agricultores iraquianos acusando a Turquia de reter água em excesso, a Síria reclamando das reduções no fluxo, e cada governo tentando garantir a sobrevivência da sua própria população. E isso, logicamente, poderia gerar tensões diplomáticas, bloqueios comerciais e até mesmo confrontos militares. Mas além da política, há o lado humano, é claro. Milhões de pessoas ficariam sem acesso à água potável. Cidades inteiras poderiam enfrentar racionamentos severos. Os campos de cultivo, já castigados pelo calor extremo da região, reduziriam bastante ou deixariam de reproduzir como um todo. Isso traria fome, desemprego, forçaria famílias inteiras a abandonar suas casas. Estaríamos diante de um verdadeiro êxodo rural, com milhares migrando para cidades grandes ou atravessando fronteiras apenas para poder sobreviver. E aqui surge o ponto ainda mais preocupante: as migrações climáticas em massa. Se hoje já vemos crises humanitárias causadas por guerras, imagine somar isso a milhões de refugiados ambientais. A Europa, a Turquia e outros países vizinhos teriam de lidar com novas ondas migratórias, alterando não só a geopolítica da região, mas também o equilíbrio social em vários continentes. E por fim, o impacto estratégico seria devastador. Num Médio Oriente onde o petróleo já gerou tantas guerras, a escassez de água poderia tornar-se um novo combustível de conflitos, talvez ainda pior do que o caso do petróleo. Quem controlasse os poucos pontos de abastecimento teria um poder gigantesco, talvez até mais valioso que o petróleo no futuro. Ou seja, o fim do Eufrates não seria apenas o desaparecimento de um rio histórico, seria um ponto de viragem para o Médio Oriente, e possivelmente até o mundo inteiro seria afetado. Mas agora, entrando de cabeça no ponto bíblico, eis um facto que muita gente não sabe. Para alguns teólogos, eles até mesmo defendem a ideia de que o Jardim de Éden ficava localizado próximo da região onde o Eufrates corre. Isso mostra como ele sempre esteve ligado à história sagrada bíblica. E na Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, encontramos uma passagem exatamente assim: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Ou seja, desde a antiguidade que o Eufrates é visto como um ponto estratégico, não só para povos e impérios, mas também dentro das profecias bíblicas. O texto sugere que o desaparecimento do Eufrates estaria ligado a acontecimentos marcantes no fim dos tempos. E quando olhamos para o que já está a acontecer hoje, redução do fluxo de água, construção de barragens, mudanças climáticas, é impossível não perceber como essa profecia ganha uma nova camada de significado. O que antes parecia apenas simbólico, agora começa a soar mais como uma possibilidade real. Mas calma, isso não significa que já estamos a viver a profecia bíblica, pelo menos não por agora. O Apocalipse fala do 6º cálice, e antes dele é óbvio que existem 5 cálices anteriores. Ou seja, mesmo que o Eufrates esteja de facto a secar, ainda não estamos diante do cumprimento total dessa visão bíblica. Em outras palavras, o que vemos hoje pode ser apenas um alerta, mas não é o fim ainda. Pois é, Antônio. A diminuição do fluxo de água tem intensificado as tensões entre os 3 países que dependem do rio. A Síria, que no passado foi uma força regional importante, o Iraque, que tem uma história de grande poder e riqueza, e a Turquia, que, sem dúvidas, é o país dominante e mais influente entre os 3. Uma disputa por um recurso vital
pode intensificar os conflitos na região. E a construção de barragens por estes países, Turquia e Síria, sem um acordo justo, coordenado com os países da nascente da água, é um dos principais motivos da diminuição do rio. E se o rio secasse por completo, inevitavelmente aconteceriam conflitos e guerras entre estes países. E eu tenho quase certeza que após esse vídeo, quando olhamos para o Eufrates, vemos a história da civilização inteira, desde o passado, presente e até mesmo o futuro. Um recurso vital para milhões de pessoas e até mesmo um símbolo profético presente na Bíblia. O seu desaparecimento pode ser lido de duas formas: como um alerta real das mudanças climáticas e da má gestão dos recursos hídricos, ou como um sinal de algo muito maior, ligado a profecias do fim dos tempos. A verdade é que, independentemente da interpretação, o futuro do Eufrates pode impactar não só o Médio Oriente, mas também o mundo inteiro. E então, tu acreditas que estamos diante de uma coincidência da natureza ou de um cumprimento de uma profecia bíblica? Deixe nos comentários a sua opinião. Compartilhe este vídeo com quem se interessa por história, geopolítica e mistérios do mundo. E bom, esse foi um cenário hipotético e futurista, ao caso do rio realmente secar. Então, fiquem atentos porque ainda com relação à Mesopotâmia, ainda existe muita coisa por se dizer. E para não perder nada, fique por cá. Nós somos o Antônio e o Marcos e até uma próxima.